Cumprimento a excelentíssima presidenta Laura Leite, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e que nos acompanha pela TVL e internet, boa tarde. Desde o começo, a violência é um dos fatores que mais gera angústia na sociedade, por causar dor, sofrimento e marcas que o tempo dificilmente apaga. Hoje estou aqui para tratar de um assunto muito recorrente em nossa sociedade, mas que infelizmente vem sendo pouco discutido e abordado: a violência sexual contra crianças e adolescentes. A violência sexual é compreendida como qualquer ato sexual, tentativa de obter um ato sexual, comentários ou investidas sexuais indesejadas, de qualquer forma, voltados contra a sexualidade de uma pessoa, usando a força, praticada por qualquer um, e independentemente de suas relações, e em qualquer cenário, inclusive no domicílio e no trabalho, mas não limitados a eles. Você sabia que o mês de maio é dedicado no Brasil ao combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes? Não tão famoso quanto o Setembro Amarelo, Outubro Rosa ou Novembro Azul, o que é sintomático da invisibilidade da questão. O Maio Laranja visa evidenciar o problema que são muito mais relevantes e reais para milhões de crianças e adolescentes em nosso país. Outro ponto que caracteriza a invisibilidade do assunto é observado durante o processo de busca por informação. Percebe-se a falta de dados atuais divulgados abordando tal assunto. Os dados mais atuais encontrados variam de 2018 a 2019, mostrando como o assunto vem sendo pouco discutido. No Brasil, a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são vítimas de abuso, segundo a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em 2019, foram 17 mil ocorrências dessa natureza. De acordo com pesquisadores, esse número aumentou em 2020 devido à quarentena, tendo em vista que aproximadamente 70% dos casos de violência sexual contra crianças ocorrem no âmbito familiar, sendo os agressores pessoas do convívio das vítimas e com relações de proximidade e confiança. Pais, padrastos, mães, tios, avós representam a maior parte dos envolvidos nas ocorrências. Todavia, contraditoriamente, pode ser que os registros diminuam, por estarem frequentando a escola, consultórios, médicos, espaços públicos e por conta do reduzido contato social para além do convívio do núcleo familiar. A constatação de violência por terceiros fica ainda mais difícil, o que coloca as crianças em maior risco. A violência sexual sofrida por crianças e adolescentes configura grave problema na saúde pública e a violação dos direitos humanos, gerando sérias consequências nos âmbitos individuais e sociais, e trágicas consequências psicológicas e físicas que causam inúmeros traumas. Outro problema muito comum é o pensamento de autorresponsabilidade. Algumas crianças e adolescentes sentem que participaram de alguma forma, se expondo para que o abuso pudesse acontecer, e por isso nem sempre denunciam um abusador. Um fator que influencia essa autoculpa é julgar ao adolescente, por exemplo, que sofre exploração sexual, passa por outros traços da cultura do machismo, a de que a vítima ficou provocando ou já sabia o que estava fazendo. A normalização dos abusos causa um silenciamento de quem assiste ou sabe desses casos, ou seja, muitos casos sequer são notificados por opressão. O modus operandi do abusador sexual infantil é outro fator que dificulta a denúncia por parte da vítima. O abusador desenvolve um relacionamento com a criança e, em seguida, passa a nutrir essa relação, dando amor, atenção, privilégio e presentes. Em continuidade, seleciona um lugar seguro para a prática do abuso e cria circunstância para estar a sós com a vítima. Posteriormente, desestabiliza a criança para o contato sexual e a coage, mesmo que sutilmente, a desempenhar atos libidinosos. Finalmente, usa chantagem emocional para evitar que a criança o denuncie. A prevenção de tais práticas criminosas, segundo Frank Epifânio Gomes de Almeida, mestre em Policing pela University College London e Política Social pela UFMT, passa pela centralização, padronização e melhor tratamento dos dados, bem como a realização de pesquisas da vitimação, a fim de se conhecer a real dimensão do problema. Passa também pela integração dos órgãos responsáveis pela prevenção e a formulação de políticas públicas baseadas em evidências e a discussão de assuntos com crianças e adolescentes de maneira responsável e com linguagem própria à faixa etária, alertando-se para a existência do problema, para a importância da autoproteção e sobre como devem agir caso se sintam violadas.
Todos devem estar atentos e utilizar os canais disponíveis, Disque 100, Conselho Tutelar, polícias e etc., para denunciar casos suspeitos. Crianças e adolescentes vítimas de violência sexual costumam demonstrar sinais denotando que algo grave ocorreu, tais como mudança brusca de comportamento, mudanças súbitas de humor, insegurança, isolamento, depressão, comportamentos sexuais inadequados para a idade, lesões sem motivos claros, doenças sexualmente transmissíveis, evasão escolar, queda no rendimento escolar, entre outros. Ao perceber esses sinais, os responsáveis pela criança devem agir com afeto e nunca de maneira punitiva, buscando entender o que está acontecendo. Especialmente para os casos de abuso sexual, o diálogo dentro de casa ajuda as crianças a falarem sobre o problema e a identificar a violência. Crianças e adolescentes que conversam abertamente com os pais, educadores ou responsáveis têm maior proteção contra eventos violentos. Estudos mostram que os esforços da prevenção que se concentram na educação infantil para aumentar a conscientização e na visita domiciliar para diminuir os fatores de risco são promissores, e que a terapia cognitiva comportamental é efetiva no tratamento de alguns sintomas. É importante que os profissionais que venham a lidar com essas situações sejam acolhedores, respeitosos, com conhecimento e habilidades e atitudes culturais que possam ajudar a vítima de maneira adequada e treinada para reconhecer e responder ao sofrimento das crianças que encontram. É dever de todos nós, quando cidadãos, lutar para a Convenção sobre o Direito das Crianças, instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal, tendo sido ratificado por 196 países, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente, não sejam apenas palavras eloquentes apropriadas por discursos políticos vazios e oportunistas, mas que resultem em políticas públicas que efetivam, promovam a proteção da infância e da adolescência. Muito obrigada pela atenção.